Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da nossa capacitação em inteligência artificial para o serviço público. A aula de hoje tem como tema leitura, extração, revisão e comparação de documentos. Eu me chamo Marcos Oliveira e vou estar aqui dando sequência com essa aula junto a vocês. Então, vamos contextualizar o cenário atual. A gente tem que o desafio é que a gente vive em uma era de excesso de informação, onde documentos técnicos, contratos, artigos científicos e relatórios crescem em volume e complexidade diariamente. Então, eles estão ficando mais densos, de maneira quantitativa, né? A qualidade ali é meio subjetiva, mas de maneira quantitativa, esses processos, esses documentos têm ficado mais densos, né? Mais volumosos. E a solução vem com a IA, que ela emerge como uma ferramenta essencial para processar grandes volumes de textos, identificar padrões e extrair insights relevantes em minutos. Então a gente consegue usar a ferramenta de IA para ela passar um pente fino lá no documento e de acordo com nossas instruções a gente conseguir mapear direitinho o que é mais importante e o que é do nosso interesse, tá bom? Então, leitura assistida de texto, a gente vai ter um ganho de tempo. Então, redução de horas para minutos na análise inicial de documentos extensos. Então, é aquilo, de acordo com o que a gente está pesquisando, quero pontos-chaves como tem bolsa, valor da bolsa, termos para bolsa, cronograma, quando é as inscrições, quando é a interposição de recurso, quando efetivamente eu consigo ali iniciar o meu trabalho, se eu passei nesse edital. Então, tudo isso eu consigo filtrar através de um prompt e aí ela vai buscar lá para mim esses pontos, né? Eu posso falar pontos importantes no geral e ela vai trazer lá, ou posso especificar melhor esses pontos, tá bom? E o foco estratégico é direcionamento imediato para sessões críticas sem leitura linear completa. Então, eu posso simplesmente pedir um resumo direto, mas também eu posso indicar as áreas que eu quero, como eu falei no cronograma, informações relacionadas a bolsas, eu posso perguntar informações em relação à atividade que eu vou estar prestando, dependendo aí do teor do edital, é claro. Então, vamos para a busca inteligente agora. A identificação de termos específicos e contexto relevante automaticamente. Então, eu posso pesquisar por palavras-chave. É um edital voltado para professor universitário, por exemplo. Aí eu posso pegar, eu preciso de qual as categorias para prova de títulos, por exemplo. Aí vai listar lá, mestrado tantos pontos, doutorado tantos pontos, especialização tantos pontos, né? Pós, especialização, enfim. Esse tipo de coisa. A gente consegue ir mapeando termos específicos e de forma geral também, ok? Então, a gente tem ferramentas e ferramentas, né? Mais ferramentas, mas a gente podemos aqui abordar duas específicas, né? O ChatGPT, que a gente tem a abordagem do IA convencional para análise personalizada. Então, a gente consegue trabalhar ali com o prompt bem bonitinho, e ele vai pegar focando naqueles detalhes e também fazer uma certa busca na internet. Então, as vantagens, a gente tem a flexibilidade total nos prompts, múltiplos documentos e contexto histórico. Então, a gente consegue anexar lá os documentos tanto como a ferramenta consegue buscar na internet alguns referenciais, né? E é ideal para análise comparativa, geração de resumos personalizados e questionamento interativo. Então a gente organiza lá as informações, faz uma análise, compara ali o que a gente tem, o que está no documento, o que busca na internet, verifica as fontes, né? Que é uma boa prática que a gente vem aprendendo aqui na capacitação. E vamos ali também conseguir gerar resumos personalizados de acordo com aquela mescla de informações, tá bom? E passando agora para o Notebook LM, né? Ela é uma ferramenta mais especializada do Google para documentos. A gente consegue anexar editais, complementos, chamadas, enfim, correções, erratas da vida e pedir para ele analisar naquele contexto. Então, ele vai ser uma ferramenta que ele vai focar mais naquele conteúdo que a gente anexou ali. Ele tem um certo de pesquisa, né, um certo teor de pesquisa na internet, mas é algo mais básico, né, como o ChatGPT, que ele vai é uma ferramenta em si de busca, né? O Notebook LM é uma ferramenta mais de examinação de documentos, tá bom? Então ele vai focar mais naquilo que a gente anexou e está trabalhando naquele momento. E as vantagens, né? A gente tem extração automática de fontes, então a gente botou os editais lá bonitinho, ele vai dizer, tá nesse edital aqui, essa informação. Aí tem uma informação mais embaixo, ele vai dizer, foi desse outro edital aqui, esse outro documento, tá bom? Então, citações com referências, visualizações de temas, então a gente consegue identificar de onde veio cada informação. Ele é ideal para pesquisa acadêmica, síntese de múltiplas fontes e rastreabilidade de informações, tá bom? Por todos esses motivos que eu acabei de mencionar para vocês.
As limitações importantes, ganho de tempo, redução de horas para minutos na análise inicial de documentos extensos. Então é algo inicial, tá bom? A gente consegue pegar, mas aí cada ferramenta vai ter seu limite, ela talvez traga coisas repetidas, talvez não obedeça tanto assim seus prompts. Vai do desempenho de cada ferramenta para cada ferramenta e da cota, né, de uso gratuito que você vai ter para usar o modelo mais potente da ferramenta, ok? Foco estratégico, né? Direcionamento imediato para sessões críticas sem leitura linear completa. Então, a gente vai para sessões críticas, não precisa fazer aquela leitura mais abrangente, mas aí a gente também vai ter um resultado que talvez falta alguma informação. A gente vai saber o cronograma bonitinho, por exemplo, mas ali talvez tenha uma observação que está em texto, não está lá na fonte do cronograma, que era importante e não trouxe, porque foi justamente ali naquela parte do cronograma, ok? E a busca inteligente, então, identificação de termos específicos em contexto relevante automaticamente. Então, a gente vai trazer os termos mais específicos, né? Uma vaga para professor universitário em alguma universidade. Ele vai trazer lá as questões de prova de título, prova prática, por aí vai. Mas ele vai trazer de maneira automaticamente. Então, talvez deixe passar alguma informação ali importante. Por isso que é sempre bom a gente estar validando, tá bom? Da extração de informações relevantes, né? A gente tem aqui uns prompts práticos, mas vamos falar agora de dados críticos primeiramente. A gente tem prazos e vencimentos, como eu já falei, do cronograma, dos prazos, enfim. Valores e quantias, é valor de bolsa, entendeu? Recebe um a mais, como se fosse 13º, tem ajuda de custos, como se fosse um vale alimentação, transporte, para material, como notebook, você precisa imprimir alguma coisa, esse tipo de coisa, né? As partes envolvidas, tal secretaria, é tal universidade, é tal departamento da universidade. Aí das obrigações contratuais você tem que tantas horas semanais, o teto, você tem que ministrar essas disciplinas da área de tecnologia da informação, por exemplo, ou é só da área de letras, aí tudo isso bem especificado. Cláusulas específicas, temos cláusulas de rescisões, de extensão, se for edital temporário, não for ali vitalício, né, como um concurso público. Aí dos prompts práticos, a gente tem lista de todos os prazos mencionados no documento com datas, identifica as três partes principais do contrato e suas responsabilidades e extrai os valores monetários e moedas correspondentes. Então, riscos da extração automática, né? Pode haver alucinação, aí ela pode inventar informações que não existem no texto original. Então, como ela faz esse processo automático, a gente já entendeu que tem que fazer aquela verificação de toda a informação que a ferramenta vai trazer para a gente, tá bom? Mas aí ela pode alucinar, confundir um pouco as informações, trazer algo só para complementar, porque é parecido com aquilo que ela encontrou no edital. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Omissão crítica, detalhes sutis ou exceções podem ser ignoradas na extração. E se a gente tem uma coisa lá, pode isso, aí passa um pouquinho, observação. Tal, isso aqui não pode. Ela pode deixar isso passar porque é uma informação de cantinho, vamos dizer, algo mais no final da sessão. Confiança excessiva, né? Depende cegamente da resposta sem verificação. Então a gente vem aprendendo aqui durante a capacitação que a gente sempre tem que validar a informação que foi trazida para a gente, tá bom? A geração de checklist, como a gente vem vendo aqui, né? A extração automática e identificação de requisitos e obrigações no documento. Então, vamos ver quais os requisitos que precisamos para esses processos e quais as obrigações também. Então, estruturação, a criação de lista enumerada com itens identificáveis. Pegamos esses requisitos, né, essas obrigações no documento e vamos listar de maneira enumerada para a gente poder verificar o que a gente já cumpriu, o que a gente não cumpriu, ok? Uso prático, né? Checklist de análise contratual, requisitos regulatórios. Como eu falei, pega esses pontos, transforma numa lista de check e a gente vai marcando. Cumpro, não cumpro, enfim. As checklists são ferramentas de apoio à análise, jamais substituem julgamento técnico e conhecimento profissional do analista, beleza? Então, sempre atento a esse tipo de coisa. E das ferramentas, a gente vai utilizar o ChatGPT, Notebook LM, né? O ChatGPT é aquela ferramenta de IA mais convencional, de pesquisa, realmente é uma ferramenta de busca. Notebook LM, mais outra ferramenta ali é uma ferramenta que tem uma base ali para uma busca mais inicial, mas ela trabalha mais no documento, nos documentos que a gente colocou para ela, né, no tema. Até inclusive quando a gente cria um notebook LM, aparece lá o tema. Eu criei um notebook de álgebra linear com estrutura de pedagogia do Paulo Freire, por exemplo. Vai aparecer lá, né?
nome bonitinho. Então você vai saber daquele, né? E aí vai pegar a base nos documentos que você colocou, tá bom? E vai fazer uma busca simples, né? Comparada a uma ferramenta de busca como o ChatGPT e Gemini, por exemplo. E o Language Tool, que é aquele ferramenta de correção de gramática e sugestões para você. Então, a parte teórica da aula é essa, tá, pessoal? E a gente vamos nos ver aí na parte teórica, que é a construção guiada posteriormente. Então, até mais.